Certa feita, Jesus estava conversando com seus discípulos e em 2 versículos ele nos chama a atenção aqui de Lucas capítulo 17. Jesus fazia isso com frequência, ensinar tanto os discípulos que iam ficar mais tarde para estar cuidando das coisas que iam nascer da igreja, mas também ensinava outras pessoas. Quem queria ouvir, Jesus estava ensinando, né? Mas aqui ele nos chama a atenção com algo importante. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2 de Lucas 17. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Melhor fora que lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Como é que eu posso, ou você pode, fazer um pequenino tropeçar? Não está falando de criança, está falando de pessoas simples que querem servir ao Senhor. Como é que nós fazemos outra pessoa tropeçar? Jesus, em outros pontos, ele diz que nós devemos fazer caminhos retos para os nossos pés, para aquele que é manco possa também trilhar um caminho reto. Está dizendo que nós devemos procurar servir a Ele verdadeiramente, segundo os seus ensinos, para que outras pessoas não façam o mesmo caminho que estamos fazendo, porque estamos fazendo caminho errado. Aí ele diz que é inevitável que venha escândalos. Isso é inevitável, porque o homem sempre foi errante. O homem sempre erra. Estamos falando do homem que não procura servir a Deus. O homem que não procura corrigir na vida as coisas erradas. Seja ela de doutrina errada, seja de erros de qualquer natureza. Então é nesse sentido que Jesus aqui chama a atenção. Mas principalmente chama a atenção das pessoas que querem estar com Ele na eternidade. Façam caminho retos. Olha, é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Pendurar uma pedra ao pescoço e ser atirado no mar. É incrível isso, como Jesus coloca. Ele é radical nessa parte. Mas veja, ao mesmo tempo, no livro de Mateus capítulo 23, ele encontrou várias pessoas, vários líderes que estavam fazendo os pequeninos errarem o caminho. Mateus capítulo 23, Jesus chama atenção duramente aqui desses líderes religiosos. E se Jesus estivesse aqui hoje, ele faria a mesma coisa. Jesus e os seus apóstolos fariam a mesma coisa, porque nos nossos dias está cheio de líderes que são idênticos a esses aqui, que não estão preocupados com a salvação dos pequeninos. No versículo 13 do capítulo 23 de Mateus, ele diz bem assim, nessas advertências, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os escribas é o que fazia cópia das escrituras, dos livros da antiga aliança. Os fariseus eram uma linhagem de uma religião, uma das maiores nos dias de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam provocando escândalos e fazendo errar o caminho dos pequeninos que queriam servir a Deus. Ele completa o versículo, né? Hipócrita, quando diz, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Repete no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. É mais ou menos esse tipo de religioso que nós encontramos hoje, que faz questão de ficar gritando para a rua fora, em praças públicas, jogando ao vento a palavra do Senhor, que não é assim que se ensina a palavra, e ao mesmo tempo, longas orações para tentar convencer as pessoas daquilo que eles querem,
não daquilo que as pessoas precisam. Foi por isso que Jesus falou, quando orares, entre em teu quarto, fechada a porta. Você deve conversar com o Pai assim. E você que fala com seu Pai é em secreto, olha que o Pai também te vê em secreto e Ele vai lhe conceder aquilo que você está precisando. Não aquilo que você quer, o que você está precisando. E Jesus continua falando com essas pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês estão atravessando os mares e dizendo que está fazendo a obra que o Pai mandou. Vocês não estão fazendo isso. Filhos do inferno. Nem sempre. Por isso precisamos ter convicção e certeza daquilo que estamos praticando, porque senão vamos cair no mesmo erro que os judeus caíram, esses líderes religiosos, e Jesus agora está chamando a atenção deles. E vai chamar a nossa atenção. Ele vai cobrar de mim e de você também isso. Não estamos livres. E ele diz que vocês saem fazendo grandes obras, porém não são obras que eu determinei. Vocês estão distanciando o povo do reino dos céus, do reino de Deus. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo santuário, fica obrigado pelo que jurou. E ele vai falando. Ele vai comentando aqui. Aí ele diz no versículo 21, quem jurar pelo santuário, jura pelo que ele se habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E por aquele que no trono se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Né? Jesus aqui não está ensinando alguém a dar o dízimo, não. Ele está falando que eles devem praticar isso porque eles estão debaixo da lei da antiga aliança. Porque Jesus aqui ainda está vivo. A nova aliança não está funcionando ainda. Se alguém usar esse versículo para tentar convencer você sobre o dízimo, essa pessoa já é um dos hipócritas, um dos fariseus que está causando escândalo na sua vida e isso vai te atrapalhar você a entrar no reino dos céus, né? Jesus continua dando as diretrizes e mostrando que fazer um pequenino tropeçar é simples e fácil, é só não guardar aquilo que Jesus ensinou. Então você pode ser o maior religioso, mas se você não está de acordo com o evangelho, você é um hipócrita, como ele está dizendo aqui, é um escriba e um fariseu, porque você não está guardando a lei da nova aliança. É melhor pendurar uma pedra no pescoço e ser atirado no mar. Vai ser condenado, né? Ele diz no versículo 28, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É duro isso, viu? Você achar que está servindo a Deus e ao mesmo tempo você está cheio de hipocrisia, como ele diz aqui, né? Iniquidade, porque você não está praticando a obra que Jesus ensinou. Os fariseus, que eram os líderes religiosos, foram chamados de hipócritas, né? Hipócritas. A palavra dura é essa. Ele está tentando chamar a atenção, minha e sua, para que a gente não cause escândalo e nem faça um destes pequeninos tropeçar e ir perecer no castigo eterno, porque vamos pagar amargamente na eternidade esses passos errados que estamos dando, achando que estamos fazendo a coisa certa. Nos nossos dias está cheio dessas pessoas, infelizmente, né? Ele menciona isso. Aí ele chega no versículo 36 com estas palavras, em verdade eu vos digo que todas estas coisas
hão de vir sobre a presente geração. Todas essas coisas que Jesus falou aqui ia cair sobre aquela geração. E todas as coisas que Jesus ensinou, que está contida dentro do Evangelho, vai cair no decorrer de nossas vidas, porque vamos ser julgados pelo Evangelho. Acabei de postar um vídeo aí que fala sobre esse assunto mais detalhado. O Evangelho que Jesus ensinou é a base para julgar a minha e a sua vida do que estamos praticando em termos de religião para servir ao Senhor, né? Hoje, quantas pessoas vivem em nosso meio, quantas pessoas que são malfeitores estão em nosso meio ensinando outro tipo de evangelho, levando muitas pessoas à condenação, pois não estão no evangelho de Cristo. Fala do evangelho, mas não ensina o evangelho puro, pregam algumas coisas que interessam e o resto fica só na conversa do homem. Isso é errado. Isso é hipocrisia. Isso é, como ele diz no versículo aqui, isso é iniquidade. Jesus nos chamou para que possamos ser servos e não ser servido. Jesus nos chamou para ser servos dele. Quando lemos o último versículo do livro de Mateus, que está bem próximo daqui onde nós estamos, o último versículo do livro de Mateus, ele diz estas palavras. Olha como ele menciona aqui. Ensinando, depois que ele termina de fazer todas as coisas, ele diz no último versículo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, né? Jesus tem toda a autoridade, eu não tenho nenhum pouquinho de autoridade, nem você, concernente a essas coisas, mas ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Você está debaixo da ordenança de Cristo e falando aquilo que ele falou e fechando a boca onde ele não falou nada? Ou você fala parte daquilo que ele falou e o resto é por sua conta? Preste bem atenção em você mesmo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está nos alertando. Jesus está nos ensinando. E o primeiro versículo que a gente viu em Lucas, que ele diz, é Lucas mesmo, né? Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. 1 e 2. É bom sempre a gente ler esse versículo. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalo. Eu espero que o escândalo não venha nem por mim e nem por você. Que nós sejamos ferramentas úteis nas mãos do Senhor para levar a mensagem salvadora, a mensagem que salva, né? É inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual ele vem. Ai do homem pelo qual ele vem. Melhor for ele pendurar-se ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no fundo do mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos servos. Tem pessoas ouvindo o que você está ensinando? Aí onde você está, existem pessoas que estão ensinando? O que é que ele está ensinando? Ensinando a mensagem do Senhor ou ensinando aquilo que ele acha que é a mensagem do Senhor? Por quê? Se eu acredito na mensagem que ele está pregando e essa mensagem não veio do Senhor, eu também vou para o fundo do mar. Eu seria hipócrita quanto ele. Seria? Agora, a pessoa está ensinando certo? Você está conferindo na Bíblia se o que ele está falando é certo? Não deixe alguém te convencer de coisas erradas que Jesus nunca ensinou. Não deixe pessoas convencer você, porque se convenceu você agora, sabe que essa pessoa é um hipócrita e você vai perecer com ele também. A esperança que você tem de uma vida eterna, você está jogando ela fora hoje, dando ouvidos a palavras que não veio do Senhor. Vamos prestar atenção bastante sobre esse assunto. Seja sempre bem-vindo. Essa é mais uma mensagem de alerta para todos nós, manter a nossa pureza espiritual e seguir o caminho que Jesus nos traçou para termos a vida eterna. Que Deus nos abençoe.